Citologia. Citologia é o ramo da biologia que estuda as células. Cito significa célula, logia significa estudo. Então, estudo das células. Citologia. A citologia começou através dos estudos de um naturalista holandês chamado Leeuwenhoek. O Leeuwenhoek desenvolveu esse microscópio aí, que é um microscópio simples, com apenas uma lente. E ele utilizava esse microscópio para observar células sanguíneas, glóbulos vermelhos, espermatozoides, bactérias e alguns protozoários. A invenção desse microscópio simples pelo Leeuwenhoek surgiu um físico inglês chamado Robert Hooke. E o Robert Hooke ele criou esse microscópio já do tipo composto, formado por duas lentes, que era capaz de aumentar a imagem até 1000 vezes. E através desse microscópio, o Hooke observou que é o tecido da casca da árvore dos vegetais. E ele observou essa seguinte imagem. Para cada orifíciozinho desse que ele viu aí, cada quadradinho desse em branco, ele chamou em inglês de cell. Cell traduzindo para o português significa célula. O que é uma célula? É um compartimento fechado que prende as coisas. Uma célula de cadeia, por exemplo, prende um prisioneiro, um bandido. O diminutivo de célula é célula. Por ser pequenininho, você tem o diminutivo de célula, daí o nome célula. Na verdade, o que a gente está vendo aí não é uma célula, é só a parede celular do tecido morto da casca da árvore, que lá na frente vocês vão ver na aula de botânica por que isso acontece. Então, apesar de não ser uma célula propriamente dita, o nome acabou pegando e ficou até hoje o termo célula. Dois cientistas alemães chamados Theodor Schwann e Matthias Schleiden propuseram que todos os seres vivos são formados por células. Esse enunciado ficou conhecido como a teoria celular. A teoria celular ela é feita através, ela é defendida, ela é postulada através de três postulados, que são os seguintes: todos os seres vivos são formados de células, as células provêm somente de células pré-existentes, e a célula é a unidade de reprodução e transmissão das características hereditárias. Tem uma exceção a isso tudo que eu estou falando aqui agora, que são os vírus, que vocês vão ver mais para frente, que são seres vivos que não possuem células, são seres vivos acelulares. Então, portanto, as células são unidades morfofisiológicas dos seres vivos, ou seja, elas dão um formato que o organismo tem de corpo e fazem o organismo funcionar. Tamanho das células. Vocês estão vendo no desenho, tem três tipos de setinhas, tem uma azul, tem uma amarela e tem uma vermelha. Tudo que você está abrangendo aqui na setinha azul seriam seres vivos ou estruturas que a gente consegue observar a olho nu. Na região da seta amarela seriam estruturas que a gente precisaria de um microscópio óptico, aquele microscópio simples que tem no laboratório, para observar. Já a setinha vermelha seriam estruturas que a gente precisaria no microscópio eletrônico, que é um microscópio mais especial, mais específico, ele é maior. Ele utiliza feixe de elétrons e consegue aumentar a imagem até 1 milhão de vezes. Então você tem ali o átomo, que ele mede 0,1 nanômetro. Então nesse caso o átomo ele é tão pequeno que nem o microscópio eletrônico consegue capturar ele. Você tem ali os vírus, que são seres que somente a gente consegue observar através de microscópio eletrônico. Você tem a maioria das bactérias e as células animais e vegetais que a gente consegue observar tanto com o microscópio eletrônico quanto com o óptico. O ovo de peixe que a gente consegue observar com o microscópio óptico e através do olho nu. E os animais ali maiores que a gente já consegue observar utilizando apenas o olho nu. No final ali a sequoia, que é uma árvore gigante que chega a medir 100 metros de comprimento. Tipos de células. A gente tem dois tipos básicos de células: as células procariontes e as células eucariontes. No caso da célula procarionte, ela não possui carioteca, tá? É uma célula simples, ela é bem mais simples do que a célula eucarionte e ela não possui carioteca. A célula eucarionte ela é mais complexa e ela possui a presença de carioteca. Daí o nome eucarionte, eu possuo carioteca, Eu significa verdadeiro. E o procarionte anterior ou antigo, antes do surgimento da carioteca. E o que seria essa carioteca? É uma membrana que envolve e protege o núcleo. Se você observar bem na célula procarionte, você vê que o material genético está todo espalhado ali no citoplasma. Já na célula eucarionte, você tem ali naquela bolinha roxa,
ela está separada por uma membrana, que é o núcleo, né, que é a carioteca, que separa do conteúdo celular. Outra diferença entre os dois tipos de células. No caso da célula eucarionte, você tem uma diversidade de glândulas, de estruturas, né, de organelas que você não vai encontrar na célula procarionte. Então você tem mitocôndrias, o complexo de Golgi ali, o retículo endoplasmático, o lisossoma, vacúolo, estruturas que você não vai encontrar na célula procarionte. São chamadas de organelas membranosas, porque são organelas que são feitas na própria membrana plasmática da célula. No caso da célula procarionte, você só vai encontrar os ribossomos. Agora, dentro do grupo das células eucariontes, você pode diferenciar uma célula eucarionte do tipo animal para o tipo vegetal. Como é que o exercício geralmente cobra essa diferença? Você fazendo a comparação. Então, tem 3 estruturas que você vai encontrar na célula vegetal que você não vai encontrar na célula animal. Que estruturas são essas? Vocês têm os cloroplastos, que são estruturas responsáveis pela fotossíntese das plantas. O vacúolo, que é aquele vacúolo imenso que tem lá atrás, que ele é responsável por armazenar ou carboidrato, ou água, ou ar. E a parede celular, que é essa estrutura verde ao redor da célula que protege a célula além da membrana plasmática. Então, célula vegetal tem parede celular, cloroplasto e vacúolo. Célula animal não possui. Esse vacúolo desenvolvido não possui cloroplasto e não possui parede celular. Já a célula animal possui centríolo e a célula vegetal não possui centríolo. Membrana plasmática. Falando um pouquinho agora sobre a membrana plasmática. Lá no 7º ano, vocês aprendem na escola que a célula é dividida em 3 partes, né? A membrana plasmática, o citoplasma e o núcleo. A gente vai ver isso na sequência. A gente vai ver a membrana plasmática, um pouquinho do citoplasma e na próxima aula a gente vai ver o núcleo. A membrana plasmática ela serve para envolver e proteger o conteúdo citoplasmático do animal. A constituição química dela, né, ela é feita de uma estrutura lipoproteica, então ela é formada por lipídios e proteínas. Que tipo de substância que a gente vai encontrar nela? A gente vai encontrar os fosfolipídios, né, a união de radicais fosfatos com lipídios, colesterol também é um lipídio e as proteínas, por isso a constituição lipoproteica. O modelo mais conhecido que explica como a membrana plasmática é o modelo da bicamada lipídica ou do mosaico fluídico. Por que bicamada lipídica? Se você observar bem no desenho esquemático, vocês vão ver que você tem uma estrutura com uma bolinha branca e 2 perninhas, tanto para cima quanto para baixo, ao longo de toda a membrana. Essas estruturas são os fosfolipídios. Os fosfolipídios têm uma região que é chamada de região hidrofílica, que é uma bolinha que é o fosfato que consegue dissolver na água. E tem uma região de dentro que é uma região chamada de região hidrofóbica, que não se dissolve na água. Vocês observarem, vocês percebem que tem fosfolipídio para cima e para baixo ao longo de toda a membrana. Então é uma camada para cima e uma camada para baixo. Por isso, bicamada lipídica ou bicamada fosfolipídica. Essas estruturas roxas aí são as proteínas que servem para diversas funções, vocês vão ver daqui a pouco. O colesterol, que são estruturas que dão a fluidez para a membrana. A membrana não é estática, ela não é parada. Ela consegue se mover. O movimento da membrana ele ocorre graças à mobilidade que o colesterol dá a ela. Por isso que é chamada de mosaico fluido. E em cima tem o glicocálix, que são estruturas feitas por glicoproteínas ou glicolipídios, ou ainda somente os carboidratos, que são os oligosacarídeos. De novo aqui um desenho esquemático da membrana plasmática, né? Essas bolinhas em tom de pele são os fosfatos, as perninhas em verde são os lipídios, e tem uma camada para cima e uma camada para baixo, por isso uma bicamada lipídica. Tem as proteínas e as glicoproteínas, carboidratos. Funções das proteínas que você vai encontrar na membrana plasmática. Você tem proteínas de adesão que servem para aderir uma célula na outra, principalmente você vai encontrar isso no tecido epitelial, porque as células precisam estar bem juntinhas para impedir a entrada, né, dos micro-organismos. É a primeira barreira de defesa do nosso corpo. Nós temos as proteínas de reconhecimento, que servem para reconhecer, por exemplo, uma molécula que está entrando ali na célula, uma molécula de glicose. Tem as proteínas de transporte, que permitem a entrada dessas substâncias dentro da célula. E tem as proteínas de ação enzimática, que são proteínas que atuam em reações químicas que facilitam o metabolismo da célula.
Transporte pela membrana plasmática. Antes de a gente entender como que as substâncias são transportadas para dentro da célula através da membrana plasmática, a gente precisa entender alguns conceitos. O primeiro conceito que a gente tem que saber é o conceito de permeabilidade. O que seria a permeabilidade? Seria a capacidade de uma membrana de ser atravessada por algumas substâncias e não por outras. Outro conceito também que a gente tem que entender para poder compreender como que as coisas, como que as moléculas, as partículas, as substâncias entram dentro da célula, é o conceito de solução. Uma solução é um sistema formado por um solvente, que é o meio líquido que é o dispersante, que é aquele que dissolve a substância, e o soluto, que é a partícula dissolvida. A classificação das membranas de acordo com a permeabilidade, você tem as membranas seletivamente permeáveis, as membranas permeáveis, que permitem totalmente a passagem de substâncias, as membranas impermeáveis e as membranas semipermeáveis. No caso da membrana plasmática, ela é uma membrana seletivamente permeável. A membrana plasmática ela possui uma permeabilidade seletiva, ou seja, ela seleciona o que vai entrar e o que vai sair da célula. Ela possui uma permeabilidade seletiva. Através dessa permeabilidade seletiva, as substâncias podem ser transportadas pela membrana plasmática de forma passiva ou de forma ativa. Qual a diferença? O transporte passivo ele ocorre sem gasto de energia, porque ele ocorre de forma espontânea, sempre no sentido de igualar as concentrações, as quantidades de soluto e solvente dentro e fora da célula. No caso do transporte ativo, você não quer igualar a quantidade de soluto e solvente na célula ou fora dela, você quer manter uma concentração maior de soluto dentro de um soluto específico dentro da célula e de um soluto específico fora da célula. Então, para isso, você vai ter que gastar energia. Um exemplo que você pode dar é de uma sala de aula lotada, com 50 alunos. No transporte passivo, esses alunos teriam saindo de na sala lotada em direção ao corredor onde tem mais espaço, de forma espontânea, sem gastar energia. No transporte ativo seria o inverso, esses alunos entrariam cada vez mais alunos para essa sala lotada, e para isso teriam que gastar energia para convencer eles de querer entrar numa sala lotada. Transporte passivo, você tem um tipo de transporte passivo chamado de osmose. Para você entender o que é osmose, primeiro você tem que entender embaixo aquelas três imagens. Você tem uma solução que pode ser do tipo isotônica, hipertônica ou hipotônica. O que seria isso? Na solução isotônica você tem a quantidade de solvente, que é a bolinha azul, e soluto, que é a bolinha verde, iguais. Então você tem tanto a quantidade de solvente e soluto iguais. Então você tem uma solução isotônica. Um exemplo clássico de solução isotônica é o Gatorade. Na solução hipertônica você vai ter uma quantidade maior de sal, de soluto, e uma quantidade menor de solvente. Então, é uma solução muito concentrada que a gente fala, com muito soluto. Então, um café forte que a sua mãe faz às vezes, ou um suco quando fica muito forte. E uma solução hipotônica seria o inverso, seria o quê? Seria uma quantidade muito grande de solvente, de água, e uma quantidade pequena de soluto. Seria como, por exemplo, quando a sua mãe faz o suco ele fica ralo, ou o café fica fraco. Então, o que acontece no exercício? O exercício vai te perguntar o que acontece com uma célula quando ela é colocada no meio hipotônico, isotônico e hipertônico. Então, vamos ver primeiro no meio isotônico. Eu peguei uma hemácia e coloquei nesse meio. O número 1 romano significa meio extracelular e o número 2 romano significa meio intracelular. Vocês observam que quando você coloca uma hemácia no meio isotônico não acontece nada com ela. Por quê? Porque nesse meio as quantidades de solvente e soluto são idênticas. Então não vai entrar água nem vai sair água. Que a osmose, a característica principal da osmose é essa, a entrada ou a saída de água. Se você coloca agora uma célula, um animal, no caso da hemácia, no meio hipertônico, onde tem muito soluto, então como o meio fora da célula vai ter muito sal, muito soluto, o que vai acontecer? A célula vai perder água, a água vai sair por osmose para fora da célula para dissolver esse excesso de soluto, para equilibrar esse excesso de soluto em fora da célula. A célula vai perder água e vai murchar. Ela vai sofrer um processo de crenação. Se for uma célula vegetal, ela também vai sofrer esse processo de encolhimento. É isso que acontece, por exemplo, quando você coloca um alface numa bacia e tempera ele com sal ou vinagre, né?
o sal e o vinagre faz a solução ao redor da folha de vegetal, né, de alface. Perder a água e a célula, as folhas vão ficando murchas. Já no caso das células animais, quando você come um biscoito muito salgado, a sua boca fica murcha, né? Fandango, sei lá, porque ela perde água e murcha. No caso agora, quando você coloca uma hemácia no meio hipotônico, o que vai acontecer? No meio vai ter muita água e pouco soluto. Então a tendência da água vai ser entrar na célula para equilibrar a quantidade de soluto dentro da célula, porque por lá de fora já tem muita água, tem um excesso de água. A célula vai começar a absorver água, vai inchando, podendo até romper. Se ela romper, você fala que ela sofreu um processo de plasmoptise. Difusão simples agora. No caso da difusão simples, você vai ter o soluto agora se movimentando através da estrutura da célula. Exemplos casos de difusão simples. Você tem quando, por exemplo, você deixa um perfume estampado, o álcool vai evaporando e vai se espalhando pelo seu quarto. Por quê? Porque ele vai sair do meio onde ele está mais concentrado, né? Está mais juntinho que é dentro do perfume, e ir para um espaço mais vazio, que é o seu quarto. Outro exemplo de difusão simples, a hematose. Lá no alvéolo pulmonar, você tem aquela troca gasosa, né? O oxigênio passa do alvéolo para o sangue e o gás carbônico do sangue para o alvéolo. Isso ocorre também por diferença de quantidade de soluto, né? De concentração. Então, o gás carbônico está muito concentrado no sangue e passa para o meio menos concentrado, que é o alvéolo. O oxigênio está muito concentrado no alvéolo pulmonar, passa para o sangue, onde está menos. No caso da difusão facilitada, você tem uma proteína que vai ficar integral junto na membrana plasmática, que vai permitir, vai ajudar, vai facilitar a entrada dessa molécula na célula. Essa proteína se chama permease. Um exemplo clássico é a glicose. Então a insulina vem, que é aquele hormônio que baixa a quantidade de açúcar no sangue, ela vem, sinaliza para a permease que tem glicose se aproximando, a permease se abre ao se ligar com a insulina, ela abre aquele sítio lá em cima, a molécula de glicose encaixa no sítio dela e ela libera a glicose lá dentro. Isso tudo sem gasto de energia, porque é um transporte passivo. Já no transporte ativo agora, você vai ter o gasto de energia. Um exemplo clássico de transporte ativo é na bomba de sódio e potássio. Lá nas células nervosas, no neurônio, para que o neurônio consiga transmitir o impulso nervoso, é necessário que ele tenha uma grande quantidade de sódio fora da célula, no meio extracelular, e uma quantidade grande de potássio dentro da célula. Então, como é que você vai manter essa quantidade, essa concentração elevada, se a tendência sempre é igualar as concentrações? Você vai ter que gastar energia. Essa energia vai ser gasta através de uma molécula chamada de ATP, que lá na frente vocês vão ver como é que ela funciona. Então o ATP vem, ele é convertido em ADP e P, e ele libera energia, essa energia é liberada, e a bomba de sódio e potássio utiliza essa energia para liberar lá fora íon sódio e capturar e trazer para dentro da célula íons potássio. Se não tiver energia ali nessa estrutura, a tendência é o sódio voltar para dentro da célula e o potássio voltar a sair para igualar as concentrações. Comer. Essa reação já aconteceu. Essas substâncias vão ser eliminadas, o resíduo metabólico vai ser eliminado da célula através de um processo de exocitose, exo-saída. Então vai se formar uma vesícula secretora, essa vesícula vai se unir à membrana plasmática e vai liberar lá fora essa secreção. Isso é muito comum em células que secretam suor, que é o caso da glândula sudoríparas, lágrima, por aí vai. Liberar essas substâncias através de vesículas para o complexo Golgiense. O complexo Golgiense vai empacotar essas enzimas, essas substâncias químicas precisam ser eliminadas. Os lisossomos vão se aderir a elas, vão digerir e vão liberar o resíduo metabólico para fora do corpo, através da exocitose, exo-saída de substâncias do organismo. Você também pode falar plasmocitose. Então, em alguns exercícios vão encontrar o termo plasmocitose, que é sinônimo de exocitose. Agora falando sobre citoplasma, você pode chamar o citoplasma de citoplasma ou de hialoplasma.
O citoplasma corresponde a todo o conteúdo celular, ele preenche a célula por dentro, né? Exceto as organelas membranosas, que são feitas de projeções da membrana plasmática. Então, ele é responsável pelo preenchimento, né? Por encher por dentro a célula. Ele é feito de um líquido. Esse líquido ele é formado por sais minerais, existem diversos sais minerais, sódio, potássio, cálcio, magnésio, cloro, bicarbonato, fosfatos, a glicose e em maior quantidade os aminoácidos. O citoesqueleto ele é responsável pela movimentação da célula. A célula está sempre em movimento, está sempre girando. Todas as organelas dentro da célula não ficam paradas, está se movimento através do citoesqueleto. Ele também é responsável por dar forma à célula, né? É como se fosse o esqueleto da célula realmente, a estrutura que mantém a célula com seu formato. Então, se o neurônio tem aquele formato de estrela, é graças ao citoesqueleto. Se uma hemácia tem aquele formato de disco, é graças ao citoesqueleto. O citoesqueleto de uma célula ele é formado por duas estruturas, os microfilamentos e os microtúbulos. Os microfilamentos são feitos de actina, enquanto os microtúbulos são feitos de uma proteína chamada tubulina. Tanto o microfilamento como o microtúbulo são responsáveis pela movimentação das estruturas dentro da célula. Você ainda tem os filamentos intermediários, que são unidades feitas de tubulina e actina. O citoesqueleto também é responsável pela formação de uma organela chamada de centríolo, que ele é feito de blocos juntos de microtúbulos. Estão vendo diversos blocos de microtúbulos. Isso ali é como se você estivesse pegando um monte de canudinho daquele de suco que foi proibido e amarrasse com um elástico. Você ia ver aquele monte de tubinho juntinho. O centríolo ele tem duas funções. Ele participa da divisão celular, né, no momento que a célula vai se dividir, ele orienta os cromossomos para que eles se dividam e passem para as duas células, através de uma estrutura chamada de fuso acromático. Vocês vão ver lá na divisão celular depois isso. Pela formação de cílios e flagelos. O que seriam cílios e flagelos? São estruturas feitas de microtúbulos que têm a função de locomoção, de mover o ser vivo. Então você tem o trepanossomo, que é um protozoário que causa a doença de Chagas. Ele possui um flagelo que faz esse movimento circular que vocês estão vendo e permite a movimentação desse ser vivo dentro do nosso organismo, causando a doença na gente. Você tem o paraméstrio, que é um protozoário de vida livre, que ele possui cílios, esses cílios ele utiliza para nadar.